O seu cérebro mente para você. Ele protege a sua sanidade transformando abismos infinitos em números inofensivos. Hoje, nós vamos remover essa proteção. Vamos esmagar a Via Láctea inteira, até que ela caiba dentro da Grande São Paulo. Nesta nova realidade, o Sol não é um monstro de fogo. É um vírus de gripe flutuando na rua. E a Terra é uma molécula de açúcar invisível. Prepare-se para descobrir que a sua existência é menor do que um erro de arredondamento. Bem-vindo à escala real. Bem-vindo ao Doc Enigmas. O cérebro humano é uma ferramenta defeituosa para compreender o universo. Evoluímos para caçar, coletar e sobreviver em savanas, processando distâncias de alguns quilômetros, tempos de algumas estações e grupos de poucas dezenas de indivíduos. Quando confrontados com a escala cósmica, entramos em colapso cognitivo. Números como 100.000 anos-luz ou trilhões de quilômetros são apenas ruídos abstratos. Eles passam pelos seus olhos e ouvidos sem causar o impacto visceral que deveriam. Você lê, acena com a cabeça, mas não sente a dimensão. A matemática protege a sua sanidade, transformando abismos aterrorizantes em dígitos inofensivos numa folha de papel. Hoje, nós vamos remover essa proteção. Vamos destruir a abstração e forçar a sua mente a encarar a realidade física do lugar que ocupamos. Para entender a Via Láctea, não podemos olhar para cima. Precisamos olhar para baixo. Precisamos esmagar a estrutura galáctica até que ela caiba dentro do horizonte de uma metrópole humana. Vamos realizar uma compressão brutal de dados e matéria. Você está preparado para descobrir que a sua existência é menor do que um erro de arredondamento? Imagine a Grande São Paulo. De leste a oeste, atravessando concreto, asfalto e edifícios, temos um diâmetro aproximado de 80 quilômetros. Visualize o mapa desta cidade. Trace uma linha mental que vai das represas no extremo sul até as serras no norte, de Mogi das Cruzes no leste até as fronteiras de Itapevi no oeste. Esta mancha urbana caótica e densa é agora todo o nosso universo observável local. Neste cenário, acabamos de reduzir a Via Láctea inteira, um disco espiral de 100.000 anos-luz de diâmetro, para o tamanho exato da Grande São Paulo. 80 quilômetros. Essa é a nossa nova realidade. Tudo que existe, cada estrela que compõe o corpo galáctico, cada nuvem de gás, cada sistema planetário, tudo foi comprimido para caber dentro do rodoanel e suas adjacências. Essa redução impõe uma nova lei física, a escala 1:1. Nesta escala, a unidade fundamental de medida astronômica, o ano-luz, a distância que a luz percorre em um ano inteiro no vácuo, cerca de 9,4 trilhões de quilômetros, é convertida em algo ridículo. Um ano-luz agora equivale a 0,8 metros, menos de um passo humano, 80 centímetros. Pense no que isso significa. A luz, a entidade mais rápida do universo, que na realidade leva 100.000 anos para cruzar a galáxia, nesta escala urbana seria uma tartaruga rastejando milimetricamente por 80 quilômetros de asfalto. Mas a verdadeira escala do horror não está na distância, está na matéria. Ao comprimirmos o palco para 80 quilômetros, o que acontece com os atores? O que acontece com as estrelas? O que acontece com o Sol? A nossa estrela, o monstro de fogo que sustenta toda a vida que conhecemos, que possui um diâmetro de 1,4 milhão de quilômetros, sofre uma redução catastrófica. Nesta São Paulo galáctica, o Sol deixa de ser uma esfera visível a olho nu. Ele é reduzido a 117 nanômetros. Pare e processe essa informação. 117 nanômetros não é um grão de areia, não é um grão de poeira, é o tamanho de um vírus, o vírus da gripe.
O nosso Sol, a âncora gravitacional do Sistema Solar, é agora uma partícula biológica invisível, flutuando em algum lugar da cidade. Se você estivesse caminhando por esta São Paulo galáctica, passaria por bilhões de estrelas-vírus sem jamais perceber que elas estão lá. A galáxia não é um disco de luz brilhante. Nesta escala, ela é uma neblina fantasma de partículas microscópicas espalhadas por 80 quilômetros de vazio. E onde estamos nós? Para localizar a humanidade, precisamos de um endereço. No nosso mapa, o centro absoluto da galáxia, o ponto de rotação de toda a estrutura, foi fixado no marco zero da cidade, a Praça de Sé. Ali, no coração de São Paulo, reside o monstro gravitacional que mantém a galáxia unida. Nós não estamos no centro, nunca estivemos. O Sistema Solar orbita a galáxia em uma região periférica, suburbana, no chamado Braço de Órion. Na nossa escala de 80 quilômetros, isso coloca o Sol, o nosso vírus de 117 nanômetros, na cidade de Barueri. Estamos exatos 21,34 quilômetros da Praça de Sé. Somos moradores do subúrbio galáctico, uma partícula viral solitária em Barueri, orbitando o centro da capital numa escuridão silenciosa. A calibração mental que você precisa fazer agora é a seguinte: imagine-se em pé na Praça de Sé. Você olha para o horizonte na direção oeste. Você sabe que a mais de 20 quilômetros dali, em Barueri, existe um vírus microscópico, e ao redor desse vírus, orbitando a uma distância imperceptível, está a Terra. Qual é o tamanho da Terra se o Sol é um vírus? A Terra, o berço de todas as guerras, amores, construções e histórias da humanidade, é reduzida a 1 nanômetro, uma molécula de açúcar simples, um ponto geométrico quase inexistente. E a distância entre o vírus Sol e a molécula Terra são 12,6 micrômetros. Isso é 1/5 da espessura de um fio de cabelo humano. Todo o nosso drama, toda a nossa história, acontece no espaço inferior à espessura de um fio de cabelo ao redor de um vírus, localizado em Barueri, enquanto o resto da galáxia se estende por 80 quilômetros de abismo em todas as direções. Essa é a estrutura do isolamento. A maioria das representações espaciais mente para você. Elas mostram planetas e estrelas próximos uns dos outros para que caibam na tela da sua TV ou numa página de um livro didático. Elas criam a ilusão de companhia, de proximidade. A verdade é um deserto. A matéria é uma exceção rara no universo. O estado natural da galáxia é o vazio. Se a Via Láctea fosse sólida, se estivesse cheia de ar ou água, talvez a escala não fosse tão assustadora, mas ela é majoritariamente composta por nada. Entre o vírus em Barueri e o próximo vírus estelar mais próximo, existem quilômetros de bairro urbano nesta nossa analogia. Quilômetros onde não há nada além de radiação fria e poeira rala. O conceito de vizinho perde o sentido. A proximidade é uma ilusão criada pela falta de profundidade de nossa visão noturna. Quando você olha para o céu e vê um tapete de estrelas, seu cérebro projeta uma abóboda, um teto próximo. Mas se aplicarmos nossa escala, aquelas luzes não estão no teto, elas estão espalhadas por bairros distantes. Algumas em Osasco, outras na Moca, outras em Santo Amaro. E entre elas, o silêncio absoluto. A compressão da realidade para a escala da Grande São Paulo não serve apenas para mostrar o tamanho, serve para evidenciar nossa fragilidade. Se um pedestre distraído caminhasse por Barueri nesta nossa maquete, ele poderia inalar o nosso sistema solar inteiro sem sequer tossir. O Sol, a Terra, Júpiter, Saturno, todos engolidos como um grão de poeira insignificante. Toda a nossa existência destruída por um suspiro biológico de um gigante hipotético. Nós não somos invisíveis. Neste documentário, vamos percorrer cada quilômetro desta metrópole cósmica. Vamos sair do subúrbio de Barueri e viajar até os extremos. Vamos visitar os vizinhos. Vamos entender o que existe nos bairros nobres e nas zonas industriais de alta radiação.
Mas primeiro, precisamos entender o que controla tudo isso. Toda cidade tem um centro de poder, uma administração, um ponto de onde emanam as ordens, ou neste caso, a gravidade que impede que as estrelas se dispersem para o vazio intergaláctico. O nosso destino inicial não é a nossa casa. Para entender a periferia, precisamos primeiro encarar o monstro que vive na capital. Precisamos ir até a Praça de Sé. Lá, escondido sobre o concreto do Marco Zero, reside um objeto que desafia a física e a compreensão humana: o motor escuro da Via Láctea. Prepare-se para entrar na zona de perigo gravitacional. A calibração está completa. O mapa está aberto. Bem-vindo à Via Láctea. Bem-vindo a São Paulo. Nossa descida ao centro começa agora. Deixamos Barueri para trás. Deixamos a calmaria periférica onde o nosso Sol, aquele vírus insignificante de 117 nanômetros, flutua no esquecimento. Agora, estamos viajando para o leste. Estamos cruzando as artérias de concreto da cidade, rasgando o asfalto imaginário em direção ao ponto onde tudo começou. A gravidade aumenta. A densidade de informações se torna sufocante. Estamos indo para o Marco Zero. Na geografia real de São Paulo, a Praça da Sé é um formigueiro humano. É o ponto de convergência de linhas de metrô, de pregadores religiosos, de trabalhadores apressados e de turistas perdidos. É o caos urbano em sua forma mais pura. Mas na nossa escala de 1 para 1, onde a galáxia é a cidade, a Praça da Sé deixa de ser apenas um marco geográfico. Ela se torna o altar de um Deus devorador. Você caminha até o centro exato da praça. Você se posiciona sobre o monumento hexagonal do Marco Zero. Você olha para os seus pés. O que você espera ver sustentando a rotação de uma galáxia inteira? A lógica humana sugere que para segurar 100 bilhões de estrelas em órbita, precisaríamos de algo colossal no centro. Uma esfera do tamanho de um estádio, ou talvez uma montanha de ferro incandescente. O cérebro exige que a grandeza física corresponda à força exercida. Mas o universo não opera pela lógica humana. O universo opera pela tirania da densidade. Olhe para o chão. Ajoelhe-se no concreto da Praça da Sé. Pegue uma lupa de alta precisão. O que está ali, no centro exato de nossa metrópole galáctica, não é uma montanha. O objeto que governa a Via Láctea, o Sagitário Asterisco, foi reduzido nesta escala a 3,7 nanômetros. Isso é menor do que o vírus que representa o Sol. Isso é menor do que a fuligem que mancha o chão da praça. 3,7 nanômetros é a largura aproximada de uma hélice de DNA. Uma única estrutura biológica torcida, invisível a qualquer microscópio comum, repousando silenciosamente no centro de São Paulo. Como é possível que a mente aceite isso? Tente processar o absurdo físico. Uma estrutura com a largura de um filamento genético possui a massa equivalente a 4 milhões de sóis. Imagine pegar 4 milhões de vírus de gripe, nossos sóis, e esmagá-los com uma prensa hidráulica cósmica até que toda a sua matéria ocupe o espaço de um único fio de DNA. A matéria deixa de ser matéria como a conhecemos. Ela se quebra, colapsa sobre si mesma e rasga o tecido da realidade. Esse filamento de 3,7 nanômetros na Praça da Sé é o horizonte de eventos do nosso buraco negro supermassivo. É a fronteira final. Se você, em nossa escala humana, tocasse com a ponta do dedo nesse DNA invisível, seu corpo seria puxado com uma violência que a física clássica mal consegue descrever. Não haveria luta, haveria apenas o apagamento instantâneo. Ao redor desse ponto minúsculo, o espaço não é calmo. Diferente de Barueri, onde o Sol vaga solitário, aqui no centro o vizinho é hostil.
Imagine estrelas gigantes, muito maiores que o nosso Sol, comportando-se como carros de Fórmula 1 desgovernados, girando em velocidades alucinantes ao redor do Marco Zero. Elas estão presas gravitacionalmente a esse filamento de DNA. Elas gritam através do vácuo, chicoteadas pela massa invisível. Se pudéssemos acelerar o tempo, veríamos essas estrelas dançando um balé suicida ao redor da praça, desviando por pouco de serem engolidas pela hélice escura. Por que esse objeto é tão pequeno? Porque a gravidade venceu todas as outras forças da natureza. Quando uma estrela morre e colapsa para formar um buraco negro, o espaço que ela ocupa diminui, mas sua massa permanece. No caso de Sagitário Asterisco, estamos falando de uma acumulação de massas ancestrais, monstros que devoraram gás e outras estrelas por eras, tudo compactado num ponto de singularidade. Na nossa escala urbana, essa compressão resulta no paradoxo supremo. O objeto mais poderoso da cidade é o menor objeto do mapa. É uma lição de humildade aterrorizante. O pivô de toda a nossa galáxia, o prego que segura o quadro na parede, é menor do que a estrutura básica da vida biológica. Mas não se engane pelo tamanho. A influência desse DNA na Praça da Sé se estende muito além do monumento de pedra. Embora ele seja microscopicamente pequeno, a gravidade domina a região central com mão de ferro. Ele é o maestro silencioso. Nada se move na Sé, na Liberdade ou no Anhangabaú sem a permissão implícita desse tirano de 3 nanômetros. Se esse filamento desaparecer agora, a galáxia não se desfaria imediatamente. A gravidade viaja à velocidade da luz. Mas o centro perderia sua âncora. O caos se instalaria. As estrelas próximas seriam catapultadas para o espaço profundo. Agora, levante-se do chão da praça. Olhe ao seu redor. Na vida real, você veria a Catedral da Sé, os prédios antigos, a multidão. Na nossa escala, o que você vê é um clarão, porque o Sagitário Asterisco não está sozinho. Ele vive cercado por uma corte de estrelas velhas e densas. O centro da galáxia não é escuro, é ofuscante. Enquanto em Barueri a noite é negra e estrelada, aqui na Praça da Sé, o céu seria um incêndio perpétuo. A densidade estelar nesta região é milhões de vezes maior do que na nossa vizinhança solar. Você não teria noite, você teria um crepúsculo eterno banhado por radiação letal. Estamos parados no olho do furacão. Sob nossos pés, o DNA de 4 milhões de massas solares. Ao nosso redor, o caos luminoso. Mas a galáxia não é apenas o centro. Existe uma estrutura maciça que envolve essa praça. Uma metrópole de estrelas antigas que se acumulam como arranha-céus de luz. Nós vimos o monstro. Agora precisamos ver onde ele mora. Precisamos expandir nossa visão para os bairros imediatamente vizinhos. A Liberdade, a República, o Centro Expandido. É lá que reside a verdadeira massa da galáxia. É lá que a densidade se torna uma barreira física. Prepare-se para sair do Marco Zero e entrar na região mais perigosa e povoada do universo conhecido. Vamos explorar o Bojo. Você sobreviveu à Praça da Sé. Você encarou o abismo de DNA de 3,7 nanômetros e não foi desintegrado pela gravidade. Mas agora, precisamos nos mover. Ficar parado no Marco Zero é morte certa. Precisamos expandir o nosso raio de visão para entender o que envolve esse coração negro. Estamos entrando no Bojo Galáctico. Na geografia de São Paulo, isso corresponde ao Centro Expandido. Estamos falando dos bairros que abraçam a Sé: Liberdade, República, Brás, Bom Retiro. É uma área densa, verticalizada, onde prédios velhos se empilham uns sobre os outros, bloqueando o sol e criando labirintos de concreto. Na nossa escala galáctica de 1 para 1, a analogia é perturbadoramente exata. O Bojo não é um lugar plano. Diferente do resto da galáxia, que é um disco fino como um CD,
O centro é uma esfera inchada. É uma bola de futebol americano feita de estrelas antigas, projetando-se para cima e para baixo do plano da cidade. Se você pudesse ver o bojo de fora da atmosfera terrestre, ele pareceria uma cúpula de luz amarelada cobrindo o centro de São Paulo. Mas nós estamos no chão. Estamos caminhando pela Rua da Glória ou pela Avenida Ipiranga, e aqui a regra do jogo mudou drasticamente em relação ao nosso subúrbio tranquilo em Barueri. Lembra-se da solidão? Em Barueri, no nosso endereço real, as estrelas estão distantes. O Sol, nosso vírus, está a metros de distância do seu vizinho mais próximo. Existe espaço para respirar. Existe quintal. Aqui, no centro expandido, a solidão foi extinta. Nesta região, a densidade estelar sobe para níveis de insanidade geométrica. Se em Barueri temos uma estrela a cada 5 ou 6 metros, anos-luz de distância real, aqui na Liberdade e na República, as estrelas se amontoam. A distância média entre elas cai drasticamente. Não estamos falando de caminhar metros para achar outro vírus brilhante. Aqui, o ar é uma sopa viral. Imagine que você está andando pela Avenida Liberdade. O espaço ao seu redor não é vazio. A cada passo que você dá, você atravessa nuvens de sistemas estelares. Se o Sol estivesse localizado aqui, a estrela vizinha não estaria a 4 anos-luz, 3 metros. Ela estaria a meros dias-luz ou semanas-luz. Na nossa escala de 80 centímetros por ano-luz, isso significa que seu vizinho estaria a milímetros do seu rosto. É um claustro cósmico. Tente visualizar o céu de um planeta que tivesse o azar de orbitar uma estrela na região da República. Não haveria noite. O conceito de escuridão é inexistente. O céu seria um teto branco, estourado, perpétuo. Um brilho difuso e violento vindo de todas as direções, 24 horas por dia. Você poderia ler um livro à meia-noite apenas com a luz das milhares de estrelas vizinhas que estariam tão próximas quanto a Lua está à Terra. Mas não é uma luz bonita, é uma luz velha. O bojo é um asilo. As estrelas que habitam esta região central são, na maioria, da chamada população 2. São estrelas antigas, formadas nos primórdios da galáxia, há mais de 10 bilhões de anos. Elas são vermelhas, frias relativamente e pobres em metais. Elas são os tijolos originais da construção de São Paulo. Enquanto em Barueri temos estrelas jovens, azuis e amarelas, cheias de elementos pesados, aqui no centro a cor predominante é o laranja ferrugem. É um bairro decadente, mas superpovoado. Bilhões de sóis vermelhos, inchados em suas fases finais de vida, amontoados uns sobre os outros, orbitando o buraco negro central em trajetórias caóticas e aleatórias. Essa densidade traz uma consequência brutal: a violência física. No subúrbio de Barueri, colisões estelares são estatisticamente impossíveis. O espaço é vasto demais. É como 2 carros tentando bater de frente num deserto do tamanho da Rússia. Simplesmente não acontece. Mas no bojo, o trânsito é o da Avenida 23 de Maio na hora do rush, sem semáforos e sem freios. Aqui, as estrelas colidem. Elas raspam umas nas outras. A gravidade de uma arranca a atmosfera da outra. Existem fenômenos nesta região chamados Blue Stragglers, as retardatárias azuis. São estrelas vampiras, estrelas velhas que deveriam ter morrido, mas que se rejuvenesceram ao sugar a massa de uma vizinha que passou perto demais. Elas brilham em azul, uma cor de juventude roubada, escondendo o crime de canibalismo estelar ocorrido nas ruas do centro do bojo. Imagine isso na nossa escala, vírus colidindo no ar, fundindo-se, trocando material genético e explodindo em radiação. E por falar em radiação, este é o motivo pelo qual você não gostaria de morar no centro expandido. A quantidade de raios gama, raios X e partículas carregadas que saturam essa região esterilizaria qualquer tentativa biológica complexa. Se a Terra, nossa molécula de açúcar, fosse teletransportada de Barueri para a Praça da República, a camada de ozônio seria varrida em instantes, a atmosfera seria ionizada, a superfície seria bombardeada por tempestades magnéticas, vindas não de um Sol, mas de 1 milhão deles. A vida seria cozida antes mesmo de entender o que aconteceu.
O bojo é um reator nuclear a céu aberto. Outro detalhe estrutural fundamental: o caos orbital. No disco da galáxia, onde nós moramos, as estrelas giram de forma organizada, como carros numa pista de corrida, todos indo mais ou menos na mesma direção ao redor do centro. É um fluxo laminar. No bojo, essa organização não existe. É um enxame de abelhas furiosas. As estrelas mergulham direção ao centro, sobem, descem, orbitam em ângulos bizarros. Não há plano. É uma anarquia tridimensional contida apenas pela gravidade esmagadora da massa total da região. Ao olharmos para o mapa de nossa cidade-galáxia, percebemos que o bojo ocupa um raio de aproximadamente 2 a 3 quilômetros a partir da Sé. Ele engole o centro histórico e começa a perder densidade conforme chegamos nos limites da Avenida Paulista ou do Parque Dom Pedro. É uma esfera de influência que dita o ritmo da galáxia. A luz que sai daqui é tão intensa que mesmo a 20 quilômetros de distância, em Barueri, ela seria capaz de projetar sombras se não fosse bloqueada pela poeira interestelar. Sim, poeira. O centro é sujo. Nuvens imensas de gás molecular e silicatos flutuam entre as estrelas, absorvendo a luz visível e reemitindo-a como calor infravermelho. Se não fosse por essa poluição cósmica, veríamos o centro da galáxia no nosso céu noturno real como uma segunda lua, brilhando intensamente na constelação de Sagitário. Mas a poeira nos protege, ela esconde o monstro e seu exército. Agora, precisamos seguir em frente. O bojo não é apenas uma bola isolada, ele tem uma estrutura que se projeta para fora. Uma estrutura que os cientistas debateram por décadas, duvidando de sua existência até que telescópios infravermelhos confirmassem a verdade. A Via Láctea não é uma espiral perfeita, ela tem uma barra, uma ponte reta de estrelas que atravessa o centro. E essa barra, no nosso mapa, aponta para um dos marcos mais famosos da cidade. Estamos saindo do caos esférico da liberdade. Estamos entrando na estrutura retilínea que vai nos arremessar para os braços espirais. Prepare-se para caminhar pela Avenida Paulista. Prepare-se para conhecer a Barra Galáctica. Saímos do enxame esférico e caótico da liberdade e república. Deixamos para trás a anarquia tridimensional onde estrelas velhas colidem como insetos em torno de uma lâmpada. Agora, a arquitetura da galáxia muda drasticamente. A desordem do bojo se organiza. A gravidade, antes uma força de esmagamento aleatório, agora constrói uma estrutura de engenharia precisa. Estamos entrando na Barra Galáctica. Durante décadas, a astronomia acreditou que a Via Láctea fosse uma espiral simples, como um redemoinho de água num ralo. Estávamos errados. A nossa galáxia é uma espiral barrada. O centro não flui suavemente para os braços. Ele é atravessado por uma espinha dorsal rígida, reta e massiva. Um bastão de estrelas que cruza o coração da cidade. No nosso mapa de São Paulo, essa estrutura tem um endereço exato e simbólico. Ela começa nos limites do centro expandido e se estende como uma linha de fogo até a região da Avenida Paulista. Imagine a Avenida Paulista, de uma ponta à outra, da Consolação ao Paraíso. Na escala real, são quase 3 quilômetros de extensão. Na nossa escala 1:1, onde cada passo é um ano-luz, essa avenida se torna o eixo de rotação rígida da galáxia. Por que isso é aterrorizante? Porque a natureza odeia linhas retas. Rios serpenteiam, planetas são esferas, órbitas são elipses. Linhas retas no espaço sugerem uma ordem artificial ou uma violência mecânica extrema. A barra é a segunda opção. Esta estrutura funciona como uma hélice sólida girando em torno da Praça da Sé. Enquanto o resto da galáxia se comporta como um fluido, a barra gira como um corpo único. As estrelas que compõem a Avenida Paulista Cósmica não orbitam o centro de forma independente. Elas marcham em formação cerrada, trancadas numa ressonância gravitacional que varre o gás e a poeira como um limpador de para-brisa titânico. Se você estivesse no topo do MASP, olhando para essa avenida estelar, não veria carros.
veria bilhões de sóis antigos e gigantes vermelhas presos nesse corredor retilíneo, sendo forçados a girar em uníssono. A função dessa barra é alimentar o monstro. Lembra-se do buraco negro na Praça da Sé? Ele precisa comer. A barra da Avenida Paulista age como um funil. A sua rotação cria ondas de choque que retiram o momento angular do gás interestelar. O gás, perdendo velocidade, cai em direção ao centro. A barra é o sistema de encanamento que bombeia a matéria fresca dos subúrbios para a boca do Sagitário A. Sem essa estrutura, o buraco negro passaria fome. Com ela, ele tem um banquete constante servido por uma esteira rolante de 3 quilômetros de comprimento. Mas o que acontece nas extremidades dessa avenida? É aqui que a engenharia galáctica se torna espetacular. Nas pontas da barra, imagine a região da Rua da Consolação e a região do Paraíso. Ocorre a quebra de fluxo. É o ponto onde a rigidez termina e a fluidez recomeça. As pontas da barra são os spray nozzles da galáxia. É dali que os braços espirais são lançados. A matéria é acelerada ao longo da Avenida Paulista e, ao chegar na ponta, Consolação, é arremessada para o espaço profundo, dando início às curvas majestosas que formam o desenho clássico da Via Láctea. Nós não moramos na barra e devemos agradecer por isso. A radiação aqui ainda é mortal. A densidade estelar, embora menor que no Bojo, é altíssima, mas o perigo real é a velocidade. As estrelas dentro da barra movem-se em órbitas alongadas, parecidas com charutas, mergulhando e saindo do plano galáctico. É uma zona de turbulência gravitacional. Um sistema planetário tentando sobreviver aqui seria puxado e empurrado em todas as direções a cada poucos milhões de anos. A estabilidade orbital necessária para a vida biológica complexa seria impossível de manter. Visualize a cena. A Praça da Sé é o eixo. A Avenida Paulista é a hélice girando ao redor dela. E nas pontas dessa hélice, a matéria é chicoteada para fora, criando os braços onde, muito longe dali, nós existimos. Esta estrutura define a zona habitável galáctica. Muito perto do centro, Sé, liberdade, radiação e caos. Dentro da barra, instabilidade gravitacional. Para encontrar um lugar seguro, precisamos nos afastar. Precisamos ir para onde a rotação acalma. A barra termina. A estrutura rígida cessa. Agora, diante de nós, abre-se o abismo. Entre o final da barra e o início do braço de Órion, onde moramos, existe uma vasta extensão de espaço menos povoado. Uma terra de ninguém. Para chegar em casa, em Barueri, teremos que atravessar o vácuo que separa a metrópole central dos subúrbios tranquilos. A estrada é longa. O brilho ofuscante do centro vai ficar para trás. A escuridão vai começar a dominar a paisagem. Estamos saindo da Paulista. Estamos pegando a autoestrada em direção a oeste. Prepare-se para o silêncio. As luzes da Avenida Paulista ficaram para trás. A estrutura rígida da barra, aquele eixo de estrelas que funciona como uma hélice trituradora, agora é apenas um brilho intenso no espelho retrovisor. Estamos nos movendo para o oeste. Estamos pegando a estrada. Deixamos o núcleo fervilhante e entramos na vastidão que separa a metrópole central dos subúrbios tranquilos. Se você olhasse para um mapa da galáxia, veria que entre o centro denso e os braços espirais externos existem lacunas. Existem regiões de transição. Na nossa escala urbana, essa é a longa viagem que vai do Pacaembu, passa pela Lapa, cruza as marginais e entra na rodovia Castelo Branco. São quase 17 quilômetros de asfalto imaginário separando o fim da barra galáctica do nosso destino em Barueri. Nesta travessia, a paisagem muda de forma assustadora. No centro, o céu era um teto branco de radiação. Aqui, a escuridão começa a vencer. O espaço entre as estrelas aumenta. A densidade populacional cai vertiginosamente.
Se na Liberdade você trombava com sistemas solares a cada milímetro, aqui na Lapa Galáctica ou em Osasco, você precisa caminhar metros para encontrar outro vizinho. É o início do isolamento cósmico. Por que essa região é tão importante? Porque é aqui que a vida se torna possível. O centro da galáxia é estéril devido ao excesso de energia. As bordas externas são estéreis por falta de materiais pesados para construir planetas rochosos. Nós estamos entrando na zona habitável galáctica. É um anel dourado, uma faixa de subúrbio nem tão quente, nem tão fria, nem tão vazia, nem tão cheia. Mas não confunda habitável com acolhedor. Enquanto viajamos por esses quilômetros de vácuo, atravessamos as regiões interbraços. A galáxia não é uma espiral contínua e sólida. Ela é feita de filamentos de alta densidade, os braços, separados por abismos de baixa densidade. Estamos cruzando um desses abismos agora. Imagine dirigir numa estrada à noite sem iluminação pública. Você vê uma casa de fazenda acesa aqui, outra acolá, quilômetros depois. É assim que o universo se parece nesta região. A poeira cósmica diminui, a transparência do espaço aumenta. Se estivéssemos numa nave real cruzando essa zona, veríamos o centro da galáxia, a Praça da Sé, como uma bola de fogo distante e majestosa, e os braços espirais como muralhas de luz azulada ao longe. Mas aqui, no meio da estrada, há silêncio. Esse vazio é necessário. Se a Terra estivesse localizada nessas regiões de tráfego intenso que deixamos para trás, a gravidade de estrelas vizinhas teria arrancado cometas da nossa nuvem de Oort e os arremessado contra nós como mísseis, repetidamente. A extinção em massa não seria um evento raro, seria uma terça-feira comum. O vazio é o nosso escudo. O isolamento é o preço que pagamos pela estabilidade. Estamos nos aproximando do quilômetro 21. A paisagem de prédios altos e densidade sufocante desapareceu completamente. Agora o terreno é plano, escuro e pontilhado por luzes tímidas. Estamos entrando no território do Braço de Órion. Não é o maior braço da galáxia. Na verdade, é considerado um esporão, uma estrutura secundária, uma rua sem saída cósmica se comparada aos braços gigantes de Sagitário ou Perseu. Mas é a nossa rua. O GPS marca a chegada. Saímos da rodovia principal. Estamos entrando nas ruas calmas de Barueri. A radiação caiu para níveis suportáveis. A turbulência gravitacional cessou. Olhe ao redor. Não há buracos negros supermassivos, não há quasares, não há berçários estelares violentos explodindo a cada segundo. Há apenas a calma mortal do subúrbio. Diante de nós, flutuando sobre o asfalto, indistinguível no meio de bilhões de outros pontos, está um vírus pálido de 117 nanômetros. Ele não parece especial, ele não tem uma placa de bem-vindo. Ele é apenas mais uma partícula de poeira luminosa perdida na periferia da Grande São Paulo. Mas pela primeira vez em toda essa exploração, nós chegamos em casa. Pare o carro, desça, caminhe até esse vírus. Você está prestes a encarar a irrelevância absoluta do seu próprio endereço. Pare o motor. Desligue os faróis. Abra a porta e pise no asfalto. Bem-vindo a Barueri. Bem-vindo à sua casa. Depois de encararmos o terror gravitacional da Praça da Sé e a fúria radioativa do centro expandido, a primeira coisa que você nota aqui é o silêncio. A calma é perturbadora. Não há estrelas colidindo acima da sua cabeça. Não há jatos de gás sendo devorados por buracos negros. Há apenas a escuridão fria do subúrbio galáctico. Nós estamos localizados exatos 21,34 quilômetros do centro. Geograficamente, estamos na zona oeste da Grande São Paulo. Galacticamente, estamos no Braço de Órion. E aqui está a primeira humilhação. O nosso endereço não é nobre.
O braço de Órion não é um dos grandes braços espirais majestosos da Via Láctea, como o braço de Perseu ou o braço de Escudo Centauro. Nós moramos em um esporão, uma estrutura secundária, uma ponte de estrelas menor que conecta dois braços principais, como uma viela que liga duas avenidas expressas. O sistema solar reside numa rua sem saída cósmica, numa região periférica e irrelevante para a grande estrutura da galáxia. Se a Via Láctea fosse uma metrópole viva, Barueri seria o bairro dormitório, onde nada acontece. E isso é a nossa sorte. Se estivéssemos num dos braços principais, a densidade de supernovas, estrelas explodindo, seria alta demais. A vida seria varrida periodicamente por ondas de choque esterilizantes. Se estivéssemos muito longe, na zona rural de Mogi das Cruzes, à borda da galáxia, não haveria elementos pesados suficientes, ferro, oxigênio, carbono, para formar planetas rochosos. Seríamos apenas gás difuso. Barueri é o ponto de equilíbrio, longe o suficiente do monstro da Sé para não sermos fritos, perto o suficiente da civilização estelar para termos metais no sangue. Mas olhe para o chão. Tente encontrar o motivo da nossa visita. Nesta escala de 80 quilômetros, você está procurando o Sol. Você espera ver uma bola de fogo, talvez do tamanho de uma moeda, ou de uma bola de gude? Esqueça, a intuição humana falha novamente. O Sol, a estrela que define nosso dia e nossa noite, o objeto mais brilhante que seus olhos biológicos já viram, está ali, flutuando a meia altura na rua. Mas você não consegue vê-lo. Ele tem 117 nanômetros. É o tamanho de um vírus da gripe, uma partícula biológica invisível a olho nu. Ajoelhe-se no asfalto de Barueri. Use um microscópio eletrônico mental. Ali está ele, uma esfera patética, tremiluzível fracamente na imensidão do município. Ao redor desse vírus não há nada visível. O espaço parece vazio. A solidão aqui é absoluta. O vizinho estelar mais próximo não está do outro lado da rua, ele está a quilômetros na escala microscópica ou a metros na nossa escala de caminhada. Se você gritar, ninguém ouvirá. Se esse vírus Sol se apagasse agora, a galáxia, a grande São Paulo, nem piscaria. A Praça da Sé continuaria girando, a Avenida Paulista continuaria canalizando matéria e nós desapareceríamos sem registro. Essa é a verdadeira face do nosso endereço: isolamento e invisibilidade. Nós construímos impérios, religiões e filosofias baseados na ideia de que somos o centro da criação. Mas quando mapeamos a realidade em escala 1 a 1, descobrimos que somos inquilinos de um vírus escondido num subúrbio silencioso. A vista daqui, porém, é única. Se você olhasse para o leste, na direção de São Paulo, veria a Via Láctea rasgando o céu, uma faixa leitosa e brilhante, densa de estrelas distantes. Mas ao olhar ao seu redor, na vizinhança imediata, reina o vácuo. Estamos prestes a fazer algo que nenhum ser humano jamais fez na realidade. Vamos nos aproximar desse vírus. Vamos reduzir ainda mais nossa visão. Vamos entrar no domínio gravitacional dessa partícula minúscula. Você acha que o Sol é grande? Você acha que a Terra é sólida? Prepare-se para ver a fragilidade do seu mundo. Vamos dissecar o vírus. Vamos descobrir onde você está escondido. O capítulo 7 vai revelar o nosso Sol. E ele é muito menor do que você pensa. Estamos parados no meio da rua, em algum ponto genérico e silencioso de Barueri. O tráfego da cidade real foi apagado da nossa mente. O ruído urbano sumiu. O que resta é o cenário da nossa maquete galáctica, um asfalto escuro, infinito, estendendo-se por quilômetros de vazio. Você olha para baixo. Você está procurando o Deus do nosso sistema. Desde o início da humanidade, nós olhamos para o Sol com temor e reverência. Ele queima a retina, ele seca os oceanos, ele dita o crescimento das colheitas e o ritmo de vigília de todas as criaturas vivas. Para um ser humano, o Sol é a definição máxima de poder e grandeza.
é uma esfera de plasma de 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, um reator de fusão contínua que explode o equivalente a bilhões de bombas atômicas por segundo. Mas aqui, na escala de São Paulo, a arrogância humana é desmantelada. Ajoelhe-se, aproxime o rosto do chão até que o nariz quase toque o asfalto frio de Barueri. O que você está procurando é invisível a olho nu. Você precisa de um equipamento de laboratório para encontrar o nosso rei. O Sol, nesta escala, tem 117 nanômetros. Não é uma bola de gude, não é um grão de areia, não é sequer uma partícula de poeira visível num raio de luz. O Sol é do tamanho exato de um vírus da gripe, influenza. A analogia não é poética, é geométrica. Se você colocasse o vírus da gripe real ao lado da nossa representação do Sol, eles seriam gêmeos idênticos em tamanho. Isso é o que sustenta sua vida, uma partícula viral. Tente compreender a humilhação dimensional. Se você espirrasse agora em Barueri, lançaria milhões de gotículas de saliva no ar. Cada uma dessas gotículas seria um titã, uma montanha líquida colossal comparada ao nosso Sol. Um simples glóbulo vermelho do seu sangue, com seus 7.000 nanômetros, seria um monstro gigantesco, 60 vezes maior que a nossa estrela-mãe. Diante da galáxia, o nosso Sol é um patógeno menor. Agora, vamos ligar os microscópios mentais e focar nessa esfera de 117 nanômetros flutuando a meia altura do chão. O que vemos? Não é uma esfera sólida e calma, é uma coisa furiosa. Mesmo reduzido a essa escala ridícula, o comportamento físico permanece. O vírus vibra, ele não tem uma superfície dura, ele é gás superaquecido contido apenas pela própria gravidade. Ele cospe radiação, ele tem manchas que aparecem e somem, feridas magnéticas na sua pele viral. Mas a sua influência, embora absoluta para nós, é patética para a cidade. O calor que esse vírus emite em Barueri não aquece o asfalto a 1 milímetro de distância. A luz que ele gera é engolida instantaneamente pela vastidão do subúrbio. Se você estivesse a 1 metro de distância, pouco mais de 1 ano-luz, você não sentiria nada, nem calor, nem atração, nem luz. Para o observador que caminha pela calçada, o Sol não existe. Por que isso é aterrorizante? Porque toda a massa do Sistema Solar, 99,86% de tudo que existe na nossa vizinhança, está concentrada nesse único ponto de 117 nanômetros. Os planetas, os asteroides, os cometas, nós, somos apenas os restos, somos a poeira que não conseguiu entrar no vírus. A tirania gravitacional dessa partícula é o que nos impede de sermos lançados na escuridão interestelar. Estamos presos, acorrentados a um vírus de gripe girando em círculos eternos ao seu redor, no meio de uma rua deserta em Barueri, a 21 quilômetros do centro da cidade. Essa escala revela a mentira dos livros de ciências. Quando você vê um diagrama do Sistema Solar na escola, o Sol é uma bola de basquete e a Terra é uma bola de tênis a 2 metros. Isso é uma mentira pedagógica. Se o Sol fosse uma bola de basquete, a Terra estaria a dezenas de metros e seria menor que uma semente de uva. Mas na nossa escala, São Paulo, a situação é ainda mais crítica. O Sol é microscópico e o espaço ao seu redor é um deserto de vácuo. Imagine a solidão desse vírus. O próximo objeto de tamanho comparável, a estrela próxima a Centauri, não está a centímetros, está a metros. Vamos falar disso depois, mas grave isso. O isolamento do Sol é profundo. Ele é um ponto de luz solitário, cercado por nada, governando o nada. E quanto tempo esse vírus dura? Na escala do tempo do universo, nosso Sol é de meia-idade. Ele já queimou metade do seu combustível. Em mais alguns bilhões de anos, ele vai inchar, engolir os planetas próximos e depois vai colapsar em uma anã branca, um cadáver estelar ainda menor, do tamanho de um átomo na nossa escala urbana. Mas hoje, ele está vivo, ele é um vírus ativo, e o mais assustador é que nós dependemos inteiramente da estabilidade dessa partícula microscópica. Se o vírus espirrar,
uma ejeção de massa coronal, a radiação viaja aos micrômetros que nos separam dele e pode desligar nossa civilização tecnológica. Estamos dormindo ao lado de uma granada biológica instável. Você consegue sentir a fragilidade? Olhe para o vírus novamente. Ele é a única fonte de calor em quilômetros de raio, anos-luz. Fora da influência térmica desse ponto de 117 nanômetros, a temperatura cai para o zero absoluto, o frio que para o movimento dos átomos. A vida é um fenômeno que acontece agarrada à pele desse vírus, desesperada por um pouco de febre. Nós não somos exploradores do cosmos. Somos parasitas termodinâmicos de um vírus estelar irrelevante, localizado em um bairro periférico de uma cidade que não se importa conosco. Mas se o Sol é um vírus, o que somos nós? Se o monstro que governa o sistema, que possui 330 mil vezes a massa da Terra, foi reduzido a algo que o seu sistema imunológico combateria numa terça-feira, o que sobra para o nosso planeta? Você precisa ajustar o seu microscópio. O zoom que usamos para ver o Sol não é suficiente para ver a Terra. O vírus é gigante comparado ao que vamos procurar agora. Prepare-se para o choque final de insignificância. Vamos encontrar o seu mundo. Vamos encontrar a Terra. E ela não é maior do que uma molécula simples perdida no chão e vai destruir o que restou do seu ego. Você ainda está de joelhos no asfalto de Barueri. O seu foco está travado naquele vírus de 117 nanômetros que chamamos de Sol. Mas agora, a busca se torna desesperadora. Se o rei do sistema é um patógeno invisível a olho nu, onde estão seus súditos? Onde está o chão firme onde você nasceu, cresceu e onde provavelmente morrerá? Aumente a resolução do seu microscópio mental. O zoom que revelou o vírus solar não é mais suficiente. Precisamos descer para a escala molecular. Precisamos entrar no reino da química básica. Afastando-se apenas um pouquinho do vírus, uma distância ridícula, quase inexistente, encontramos a Terra. Nesta escala da Grande São Paulo, o nosso planeta tem o diâmetro exato de 1 nanômetro. Isso é o tamanho de uma molécula de açúcar simples, uma única molécula de sacarose. Pare, respire e deixe o peso dessa informação esmagar o seu ego. Tudo o que você conhece, todas as montanhas, todos os oceanos, todas as cidades, todos os 8 bilhões de seres humanos, toda a biomassa de florestas e bactérias, tudo isso está incrustado numa única molécula de açúcar. Se você estivesse caminhando por Barueri e deixasse cair um cristal de açúcar real no chão, esse cristal conteria trilhões de terras. O nosso planeta, na escala da galáxia, não é um objeto físico perceptível. É um erro de arredondamento. É uma partícula geométrica que flerta com a não existência. Mas o terror real não é apenas o tamanho, é a proximidade. A que distância essa molécula de açúcar está orbitando o vírus da gripe? Nos livros didáticos, eles desenham o Sol numa página e a Terra na outra. Eles criam uma sensação de espaço, de segurança. A realidade da escala 1 para 1 destrói essa segurança. A distância entre o Sol, vírus, e a Terra, molécula, é de 12,6 micrômetros. Para você entender o quão claustrofóbico isso é, arranque um fio de cabelo da sua cabeça. A espessura média de um fio de cabelo humano é de cerca de 60 a 100 micrômetros. Isso significa que a distância entre o nosso mundo e o inferno nuclear do Sol é equivalente a 1/5 da espessura de um fio de cabelo. Nós não estamos viajando pelo espaço ao redor de uma estrela. Estamos colados nela. Estamos roçando a pele do vírus. A nossa órbita é um aperto de mão molecular com a morte. Nesse espaço ínfimo de 12 micrômetros, a temperatura cai de milhões de graus, na coroa solar, para o vácuo congelante e depois sobe para uma temperatura amena na superfície da molécula. É um equilíbrio precário. Se a Terra se afastasse mais alguns micrômetros, digamos a espessura de meio fio de cabelo, a água congelaria e a vida acabaria. Se nos aproximássemos 1 micrômetro, os oceanos ferveriam.
Nós vivemos no fio da navalha. Agora, olhe para essa molécula de 1 nanômetro. Tente visualizar a estrutura dela. A Terra não é uma esfera perfeita. Ela é uma rocha irregular, girando no vazio. Nesta escala, a atmosfera, a camada de gases que nos permite respirar e que nos protege da radiação, é indetectável. Se a Terra é uma molécula, a atmosfera é a nuvem eletrônica ao seu redor. É uma neblina atômica tão fina que não oferece proteção física real contra um observador externo. Se você, o gigante observando Barueri, decidisse soprar levemente nessa direção, você não apenas moveria a Terra, você desintegraria a coesão orbital do sistema. O seu hálito seria um furacão apocalíptico capaz de varrer a molécula para a escuridão de Osasco. Onde estão as nossas conquistas? A Grande Muralha da China? Invisível. As pirâmides? Inexistentes. As guerras mundiais? Disputas de bactérias na superfície de uma molécula de açúcar. Todo o sofrimento humano, toda a arte, toda a ciência acontece na superfície de um grão que é menor do que o comprimento de onda da luz visível. Isso significa que, se usássemos luz comum para olhar para a Terra nessa escala, não a veríamos. Ela é menor do que a própria luz. Nós somos fantasmas subatômicos na calçada de Barueri. E a solidão continua. Ao redor dessa dupla bizarra, o vírus e a molécula, separados por uma fração de fio de cabelo, não há mais nada de imediato. O espaço ao redor é limpo, é vácuo. Você poderia pensar, mas e a Lua? Onde está o nosso satélite que ilumina as noites românticas? Se a Terra é uma molécula de 1 nanômetro, a Lua é um átomo de poeira ainda menor, orbitando a Terra a uma distância que desafia a sanidade. A Lua não está longe, ela está dentro do espaço pessoal da Terra. A distância Terra-Lua nessa escala é de 0,03 nanômetros. Elas quase se tocam. Elas formam um sistema binário de partículas elementares, girando freneticamente uma ao redor da outra enquanto orbitam o vírus. Essa é a nossa casa, um sistema microscópico, invisível, frágil, pendurado na gravidade de um vírus, perdido numa rua secundária da zona oeste da galáxia. Não há guardiões, não há cercas. Qualquer partícula de poeira cósmica real que caísse em Barueri, um grão de areia trazido pelo vento da cidade real, seria um asteroide do juízo final para a nossa molécula. Somos vulneráveis a acasos que nem conseguimos ver. Mas o sistema solar não é apenas a Terra. Existem outros pontos de matéria tentando sobreviver ao redor do vírus. Existem gigantes gasosos que, nesta escala, talvez sejam visíveis sem microscópios tão potentes. E existe uma barreira final, um muro que marca onde o domínio do Sol termina e onde o espaço interestelar real começa. Nós vimos a Terra. Agora, precisamos ver a família completa. Precisamos expandir o zoom apenas o suficiente para ver o grão de areia que contém todos os planetas. Sim, você leu certo. O sistema solar cabe na ponta do seu dedo, mais precisamente na borda de sua unha. Ainda estamos ajoelhados no asfalto de Barueri. O nosso foco visual permanece no invisível. Já localizamos o vírus da gripe que chamamos de Sol e a molécula de açúcar que chamamos de Terra, separados por uma distância ridícula, menor que a espessura de um fio de cabelo. Mas o Sol não reina apenas sobre a Terra. Ele é o patriarca de uma família disfuncional de objetos que giram na escuridão, presos à sua vontade gravitacional. Precisamos agora ver o tamanho total do nosso quintal. Precisamos definir as fronteiras do Império Solar. Se você acha que o sistema solar é vasto, prepare-se para a contração final. Afaste-se mentalmente do par Sol-Terra. Vamos viajar para fora, passando por Marte, uma molécula ainda menor que a Terra, atravessando o cinturão de asteroides, poeira atômica dispersa e chegando aos domínios dos gigantes gasosos. Júpiter, o rei dos planetas, o monstro que protege a Terra desviando cometas com sua gravidade massiva.
Na realidade, ele é uma esfera colossal de gás onde caberiam 1.300 terras. Na nossa escala da Grande São Paulo, Júpiter é reduzido a 12 nanômetros. Ele é do tamanho de um anticorpo, uma proteína grande. Se o Sol é um vírus, Júpiter é apenas um fragmento de material biológico flutuando a uma distância ínfima dele. Saturno, com seus anéis majestosos, é um pouco menor, talvez uma enzima complexa de 10 nanômetros. Esses são os gigantes. Essas são as maiores coisas que existem na nossa vizinhança, proteínas e enzimas orbitando um vírus. Agora, vamos traçar o limite. Até onde vai a influência direta dos planetas principais? Vamos até a órbita de Netuno, o último planeta oficial, o sentinela gelado do sistema. Netuno orbita o Sol a uma distância média de 4,5 bilhões de quilômetros na realidade. Na nossa escala 1:1, onde a Terra está a 12 micrômetros do Sol, Netuno está localizado a 378 micrômetros do centro. Isso é aproximadamente 0,4 milímetros. Pare e olhe para a ponta do seu dedo indicador. Imagine um único grão de areia fina, daqueles que grudam na pele na praia e você mal consegue sentir. Esse grão de areia tem o diâmetro de toda a órbita de Netuno. Todo o sistema solar clássico, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, cabe com folga dentro de um único grão de areia fina jogado no chão de Barueri. Você compreende o nível de compressão? Todas as sondas que a humanidade lançou, todas as fotos das Voyagers, toda a exploração espacial que levamos décadas para realizar, tudo isso aconteceu dentro do volume de um grão de areia. E o que há dentro desse grão? Quase nada. O grão não é sólido, ele é uma esfera de influência vazia. Dentro desse espaço de 0,4 milímetros existe um vírus, Sol, algumas moléculas, planetas rochosos e algumas proteínas, gigantes gasosos, girando. O resto é vácuo. Se você segurasse esse grão de areia na mão e o esmagasse, não sentiria resistência. Você estaria esmagando o vácuo. Mas o sistema não acaba em Netuno. Existe o lixo da construção. Além da órbita de Netuno, temos o cinturão de Kuiper. É onde vivem os planetas anões, como Plutão, Eris e Makemake. Na nossa escala, eles são aglomerados de átomos, partículas menores que a Terra-molécula, flutuando nas bordas do grão de areia. Plutão não está muito longe. Ele amplia o diâmetro do nosso sistema para talvez 0,5 ou 0,6 milímetros. Ainda estamos na escala de algo que você perderia na ranhura da sua impressão digital. Essa é a totalidade da nossa presença física no universo. Um cisco, uma impureza no asfalto. Agora, vamos testar a sua percepção de isolamento. Levante-se. Fique de pé na rua de Barueri. Olhe para os seus pés. Lá embaixo, invisível sem o microscópio, está o grão de areia que contém o Sol e todos os planetas. Olhe ao seu redor, olhe para o resto da rua, olhe para o asfalto que se estende para leste e oeste. Onde está a próxima coisa? A intuição nos diz que, se o nosso sistema é um grão de areia, o próximo sistema estelar deve ser outro grão de areia a alguns centímetros de distância, certo? Talvez um palmo. Errado. O asfalto ao seu redor é um deserto estéril. Não há nada a centímetros, não há nada a 1 metro. Você pode dar um passo inteiro, 80 centímetros, equivalente a 1 ano-luz, e ainda estará pisando no vazio absoluto. O nosso grão de areia está sozinho. A sonda Voyager 1, o objeto mais rápido e distante já construído pela raça humana, viaja há quase 50 anos a uma velocidade de 61 mil quilômetros por hora. Na nossa escala, sabe onde ela está? Ela mal saiu da pele do grão de areia. Ela ainda não percorreu nem a espessura de uma unha humana em direção ao abismo interestelar. A nuvem de Oort, o teórico berçário de cometas que envolve o sistema solar como uma casca esférica, marcaria o fim real da influência gravitacional do Sol. Na nossa escala, essa nuvem se estenderia por cerca de 1 a 1,5 metros de raio ao redor do vírus. Mas essa nuvem é tênue demais. É fumaça, matéria fantasma.
O sistema denso, o lugar onde a matéria existe de fato, está confinado àquele grão de 0,4 milímetros. O contraste é violento. Um grão de matéria sólida cercado por metros e metros de calçada vazia em Barueri. Nós somos prisioneiros. A gravidade do Sol nos mantém trancados nesse grão. Sair dele exige uma energia que mal começamos a compreender. E mesmo que saíssemos, para onde iríamos? A vastidão lá fora não é convidativa. É um oceano de nada entre ilhas microscópicas. Você está olhando para o chão, para esse ponto invisível. Agora levante a cabeça. Olhe para a rua à sua frente. Vamos caminhar. Vamos ver quanto chão precisamos cobrir até encontrar a primeira luz que não seja a nossa. O vizinho mais próximo não está perto. Ele exige uma caminhada. E quando chegarmos lá, descobriremos que o nosso Sol não é apenas pequeno, ele é solitário. Prepare-se para atravessar o abismo.